Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Esse vídeo a galera vai gostar bastante, porque a gente vai falar sobre o Alexander Volkanovski, mostrar umas imagens aqui, daqui a pouquinho já vai aparecer. Imagens do Charles do Bronx, imagens do Islam Makhachev, então é um conteúdo bem rico, né, do evento que acontece agora no final de semana. E que eu estou muito surpreso que essa luta realmente saiu do papel tão rápido assim. Muito rápido. Muito rápido. A gente vai tentar discernir o porquê disso, certo? Outro detalhe é que na quinta-feira agora, esse vídeo está saindo na segunda-feira, na quinta-feira agora, estaremos ao vivo a 1h da tarde aqui, não aqui na academia, né? No estúdio da CFX, o novo estúdio, e faremos uma live depois de muito tempo sem live, que a galera pediu. Então, te inscreve e depois ativa o sininho na opção todos. Clica ali no sininho todos, aí tu vai receber a notificação. Quinta-feira, a 1h da tarde, bom, estaremos ao vivaço aí trocando ideia com a galera. Pois bem, primeiro ponto, Volkanovski e Islam Makhachev. É muito comum, Sombra, os caras, eles, hoje em dia, nessa onda aí de double champ, não sei o que, botar a mão no cinturão e não necessariamente querer ficar defendendo na categoria, e sim buscar alguém, ou uma de cima ou uma de baixo, certo? Normalmente, para fazer uma super luta. Nesse caso, a gente tem aí o Volkanovski contra o Islam. E eu queria te perguntar, antes da gente falar sobre a parte técnica aí, o casamento de jogo e tal, aonde que o Charles se encaixa em tudo isso, porque ele vai estar lá assistindo o combate, porque acho que eles vão levar algum colega dele para lutar no card, então ele vai estar lá assistindo de perto. Primeiro ponto, tu acha que se o Islam vencer, o Charles poderia ir desafiá-lo em cima do cage? Tu acha que seria uma luta plausível? Tu acha que o Charles não merece esse combate? Não, porque o Charles vai lutar com Não. Tipo assim, ó, se tu vencer e eu vencer, é nós de novo, entendeu? Não, uma parada assim. Acho que não. Acho que só falaria alguma coisa na luta ali se ele já fosse... Se ele já tivesse vencido o Dariush. Que daí a gente pode falar um pouquinho também nesse vídeo aqui agora, como que tu acha o casamento e a dificuldade do Beneil Dariush com o Charles do Bronx. A gente pode fazer um compilado aqui agora, um pouco de cada coisa, para na quinta-feira a gente falar mais abertamente sobre isso. Charles tem a chance real de vencer o Dariush, ou tu acha que pode ser mais um problemão para ele aí na categoria? Cara, eu acho enquanto tu fala, eu vou puxar aqui agora o cartel. Eu acho que o Charles é o favorito, tá? Ele é o favorito. Eu acredito que ele seja melhor tanto da parte de trocação quanto do wrestling e no chão. Então eu acho que ele realmente é o favorito. Mas ele vai estar enfrentando um lutador muito duro, um cara já experimentado, que está brigando também para ser um contender da categoria, né, para lutar pelo cinturão. Então foi um ótimo combate que eu tenho quase certeza que o vencedor vai ser o próximo desafiante de novo. Tá, e a possibilidade do Islam vencer o Volkanovski, na tua visão, qual é a porcentagem da possibilidade do Islam vencer? 95%. 95%? E a probabilidade do Charles vencer? Eu diria que uns 75%. Das 22 vitórias, né, pra quem não sabe, o Dariush tem 5 nocautes, 8 finalizações e 9 vitórias por decisão. E o ponto fraco dele nas derrotas é ser nocauteado, né? Porque das 4 que ele tem, 3 foi nocauteado e uma ele foi finalizado. Então um cara que vai pra frente, um cara que não deixa normalmente, tenta não deixar nos pontos, então um cara agressivo, ele vai se expor. Mas eu quero te perguntar o porquê que tu acha que a probabilidade é tão grande assim, porque eu acho que 75% pra mim é bem grande. Não, porque eu acho que o Charles, na minha opinião, ele é melhor em tudo. Ele é melhor na trocação, ele é melhor no wrestling e melhor na parte de solo que o Dariush. Tá. Então, vendo assim, a gente sabe que tem um outro lutador que pode estar no dia dele e o Charles não pode estar no dia dele, entra uma mão e aí vence uma luta. Mas aí a tendência é que o Charles leve vantagens em todas as áreas. Por isso que eu digo que ele tem 75% de chance de vencer. Tu acha que trocando porrada, se o Charles quiser fazer isso em cima do Dariush, ele tem probabilidade grande de levar a luta numa boa, ou tu acha que vai ser mais um... Se ele for inteligente, perigo? se ele for inteligente, aprender as lições que aconteceram nas últimas lutas que ele tomou knockdown e ele jogar mais estratégico usando a envergadura, eu acho que ele leva bastante vantagem ali, porque as pessoas temem o chão dele.
Então isso mantém também um poder de distância, né? Ele tem esse poder de distância por conta dos atletas evitarem o chão com ele. E ele tá muito bom de wrestling, então eu acredito que se ele for inteligente, ele vai ter vantagem a luta inteira. Tá, então eu vou fazer agora pra gente finalizar essa pequena análise. Agora a gente vai ir pro Volkanovski e pro Islam, certo? Mas, como a gente deu uma palhinha do Charles e do Dariush aqui, eu queria perguntar pro Sombra se ele analisa a luta da maneira que eu venho analisando o porquê que o Charles nos últimos combates ele tem não se dado mal, mas ele tem sofrido mais e aí porventura ele perde ou ganha, certo? Mas ele tem sofrido mais do que antigamente. O Charles ele tem 64% de chances de vitória pela via da finalização. 21 finalizações na carreira. E ele tem 27% de chances de tentar vencer por nocaute. E é o que ele tinha buscado e vem buscando em todas as suas lutas, a transição de um lutador de jiu-jitsu para um lutador de boxe ou muay thai ou kickboxing, que seja, qualquer tipo de estilo de luta em pé. Então eu te pergunto, como que tu deixa o teu atleta fazer essa transição? Porque assim, a gente tem um lugar seguro e a gente tem um lugar de risco. O Khabib, ele se aposentou com 29-0 porque ele quase nunca foi pro lugar de risco. Ele viu, ele tomou uma, duas, não, aqui não é o lugar, vou fazer o meu jogo e vou vencer. Sim. Então eu te faço uma pergunta, o porquê que tu acha que nós vimos, ou tu acha que é certo ou errado, a transição de um lutador de jiu-jitsu, o maior finalizador da história do UFC, que veio vencendo, e quando começou a chegar nos tops, ele começou a sofrer muito, mas não porque os caras são bons demais, e sim porque ele se colocou em situações diferentes do estilo de jogo dele. Então até quando eu vi esses números aqui do Charles, era uma pergunta que eu queria fazer para alguém que é treinador. Como que tu leva o atleta para fazer transições, cara, do certo pro duvidoso? Cara, assim ó, se eu fosse o treinador do Charles, com certeza a gente estaria treinando muito e evoluindo muito na questão da parte em pé, da trocação, da noção de distância, do bater e sair e etc. Porém, como nós somos oriundos da luta agarrada e somos, no caso ele é o maior finalizador do UFC, claro que as lutas têm que acabar se decorrendo aonde o background daquele lutador é melhor. Então eu trocaria só o necessário para chegar onde eu sou muito bom. Ponto. Eu faria isso. Tá, e tu acha que por exemplo, aonde que eu teria que me experimentar mais na trocação? Uma luta contra o Islam, por exemplo, que a gente sabe que tem um excelente wrestling e talvez o Charles não conseguisse derrubar ele. Então essa sim seria uma luta para explorar a trocação de forma inteligente. Mas com outros atletas, eu não vi o caso dele fazer isso e mesmo assim ele tomou knockdown e tal, porque quis brigar em pé e etc. Eu faria isso. Agora, claro, talvez a gente faça essa estratégia e no calor da luta o próprio lutador saia dela e aí troque, entenda que errou, mas na outra luta faz de novo. Talvez essa fosse a estratégia, vamos trocar só o necessário, e ali no calor da luta o lutador acabou saindo um pouco da estratégia e se estendeu mais e aí tomou um golpe mais duro, por exemplo. Pode acontecer, a gente não sabe. Mas se eu fosse coach dele, eu só trabalharia, detalhe no que eu tô falando, teria uma evolução muito grande na parte em pé, nos treinamentos, mas usaria a parte em pé na luta somente para conseguir chegar aonde eu realmente fiz história dentro do UFC, que é na parte de luta agarrada, por ser o maior finalizador. Quando tu é o maior finalizador do UFC e tu coloca um oponente de costas no chão, tu já gera vários problemas na cabeça dele. Porra, o cara me derrubou, já era. O primeiro pensamento é esse: não posso cair de jeito nenhum. Tu derruba esse cara, pensamentos negativos, é o maior finalizador. Agora, se tu é striker e tu tá trocando com esse cara e ele não quer te botar pra baixo, o chão dele não tá contando nada. O que é bom dele não tá contando nada, porque ele não tá atrás disso. Então, acho que tem que ter esses detalhes de
de estratégia que a gente não sabe se não foram feitos e o lutador saiu no meio da luta, né? Mas eu faria isso. Tá, então para finalizar o vídeo, daria para se dizer, não é erro, mas eu vou colocar a palavra erro para a galera entender. Seria esse o erro do Bronx em estar migrando da zona de segurança, não é conforto, é segurança dele, que seria as finalizações, e da mesma maneira que ele está gerando essa transição para trocador e tal, só que ele acabou fazendo isso quando ele chegou no topo da cadeia das 70 quilos, e por isso que ele veio tomando bastante knockdown, etc e tal, né, nos deixando ansiosos. A cada luta ali ele sofria, voltava tal, até que infelizmente ele tomou outro knockdown do Islam, sofreu, mas o Islam teve a competência. Inclusive tá muito bom o wrestling dele. Sim. E no chão nem se fala, e aí sim jogar a luta para minha zona de conforto e assim não ter grandes sustos mais como foram as últimas 3 lutas, né? Ele tomou 3 knockdowns, mas não vou botar essa porra ali. Não vou. Essa não vou porque essa tá desnecessário. E aí é isso, entendeu? Então ele tá jogando a luta pra zona de desconforto dele e isso tá causando que ele tá tomando knockdown luta após luta. Então se ele tiver essa consciência e trabalhar na zona de conforto dele, com certeza vai ficar muito difícil. A luta que vai ser complicada pra ele vai ser justamente ele com o Islam, caso aconteça, pelo fato do wrestling do Islam ser muito apurado. Então aí teria que ter uma nova estratégia e tal, mas até chegar lá de novo, eu acho que ele poderia pensar assim. Tá bom, e pro Dariush agora, fazer o certinho, feijão com arroz, troca um pouco, bota pra baixo, dá o teu jeito, ou apostar mais uma vez na trocação até tentar nocautear? Se eu fosse o Dariush, eu trabalharia em pé e não buscaria o chão. Eu só trabalharia a parte de pé com o Charles. E aí tu acha que as chances do Dariush vai pra quando? Se essa luta for em pé, se o Charles quiser que seja em pé? Daí fica, eu acho que uns 50-50. 50-50? Trocação semelhante, daria pra dizer. Pontos positivos aqui. Acho que o Charles leva um pouco de vantagem porque tem mais envergadura e tal, se ele souber usar isso, né? E se ele for o cara que vai partir pra luta agarrada? Como que tu vai transcorrer isso? Daí eu acredito que ele derrube uns 85, 90%. Aí ele fica muito favorito. Bom, então é questão de estratégia. Às vezes não é só o erro técnico, às vezes é a estratégia para cada lutador, cada estilo de jogo, que a gente sempre fala, né? E cara, tô curioso para ver como que vai ser o Volkanovski versus o Islam, que eu acho até que a gente já apostou, não apostou? 50, né? Que eu fui de Volkanovski. Isso aí. Bom, então eu deixo que você comente o que você achou dessa nossa análise. Se inscreve no canal, ativa o sininho na opção todos, Rafael Sombra 85, KSFX no Instagram. Estamos colocando conteúdos diversificados lá, então segue a gente na rede social. E te inscreve e ativa o sininho na opção todos, para na quinta-feira agora estarmos ao vivo à 1 da tarde no estúdio novo da SFX. Com mais uma live, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!